Rota do Sabor. Patrocínio Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. No episódio de hoje do Rota do Sabor, a gente vai conhecer a versatilidade de ingredientes como o açafrão da terra, produzido no centro-oeste do Brasil, e na mesma região, o mel produzido por abelhas nativas. Para nos guiar nessa rota, nós contamos com a chefe Carla Pernambuco, do restaurante Carlota, em São Paulo. Tudo bem? Quanto tempo? Tudo bom? Pois é, Nossa, ótimo. faz tempo que eu não venho aqui no estúdio, né? Então, o estúdio faz parte do Carlota. São duas coisas. É uma extensão. O Carlota está aqui em frente, né? Sim, só que está bombando de gente. A gente teve que vir aqui conversar no seu estúdio, que é um lugar lindo, maravilhoso, né? Então, isso aqui já foi muitas coisas. Enfim, quando a gente começou há 28 anos atrás, isso aqui já foi um apoio do Carlota. A última vez que eu vim aqui faz muito tempo, mas fico até emocionado porque foi um jantar que a minha irmãzinha, amiga Mari Hirata fez. Isso, você lembra? Claro, o Gastropop. Já faz bastante tempo, exatamente. O Gastropop, que é uma série que a gente segue fazendo, mas a Mari foi uma das que inaugurou a série. Eu lembro, aí um jantar maravilhoso. Você lembra que era um jantar que não tinha frescura, porque a comida, a Mari não tinha frescura, a comida da Mari era para pegar com a mão, eram umas costeletas de porco, deliciosas, depois ela fez um bolo de matcha, coisas incríveis. Eu queria te mostrar a cozinha a gente deu uma pequena reformada. Linda a cozinha, hein? E dá para comer aqui também, ainda por cima? Dá pra comer. Tem alguns Tudo bem? eventos. Tudo Esse bom? aqui é o Ícaro, que trabalha Prazer. comigo na cozinha, e a Mariane também, é uma dupla. Nossa, que que tá me delícia. acompanhando. Delícia poder comer aqui também, na frente do fogão, né? Das panelas. Isso, eu acho que tem aulas que a gente consegue fazer para pequenos grupos de 8 pessoas, que a gente faz isso. A gente cozinha e serve aqui mesmo. Então depende muito dos formatos que a gente vai fazendo, enfim. Mas assim, é uma cozinha muito gostosa porque ela tem cara de casa, né? E esse piso também de ladrilho hidráulico, parece uma casa antiga mesmo. Uma cozinha que já existia há bastante tempo, só que ela é relativamente nova, tem 18 anos. Na época... E essa luz natural e tudo, né? É delicioso. Isso, é muito agradável, né? Assim, para ficar aqui, para cozinhar, para testar coisas. Ela realmente é uma cozinha que a gente gosta muito de ficar. E depois, no restaurante, tem muita gente, né? Porque tem uma cozinha cheia de cozinheiros. Aqui eu só tenho 2. Olha que beleza! Eu quero conhecer o andar de cima também. Vamos lá, vou te levar. Então vamos subir. Me conta um pouquinho, resumidamente, essa sua carreira, porque eu conheci a Carla Pernambuco, ela chamava Carla Danese, era jornalista da Folha, minha colega de redação. Exato. Aí um dia se mudou para Nova York e voltou cozinheira. Conta como é que foi a história. Gente, mas já faz tempo, né? Faz tempo. É que eu sempre digo... A gente tinha 10 anos de idade e tal. Eu sempre digo, quando a gente é assim maduro, deu tempo de ter feito muita coisa na vida, né? Então, deu tempo de virar cozinheira, né? Nesses 30 anos aí. Mas foi assim que você era jornalista, foi para Nova York? Eu fui acompanhar o meu marido, o Fernando, que foi trabalhar com moda em Nova York. Que é fotógrafo. Que é fotógrafo e foi trabalhar com moda. E eu chegando lá, eu resolvi que eu queria mudar de vida, que eu não queria mais voltar para o Brasil e fazer o que eu fazia. Porque eu, além de jornalista, eu fiz o lançamento da DM9, do Nizam Guanais. E trabalhei como assessora também, como PR, né? Fiquei trabalhando com comunicação. Quando eu cheguei em Nova York, eu falei, gente, eu tô numa cidade incrível, que tem as melhores comidas do mundo, uma influência fantástica. Eu quero fazer outra coisa e eu gostava muito de cozinha. E aí eu me matriculei numa escola perto de casa. E depois numa outra escola,
E aí, enfim, comecei a trabalhar, comecei a fazer... Trabalhei num restaurante, saiu uma nota minha no New York Times. Eu lembro que na época você até noticiou aqui no Brasil, quando saiu essa primeira nota minha. Enfim, eu fiz no Boom, exato. Aí eu fiz esse brunch no Boom. Aí a gente ficou em Nova York de 91 a 94. Voltamos para São Paulo, compramos a casa na Rua Sergipe e começamos a reformar, que era um sobradinho, para fazer o Carlota. E a sua cozinha, quando você começou, era bastante original, né? Em relação ao que tinha em São Paulo, né? Tinha muita influência asiática, muita influência de vários lugares. Não era uma cozinha muito classificável, né? Sim, desde Só que na o época era mais estranho isso, digamos. Era sim, mais sim. novidade. Então a gente faz até hoje esse mix. Então a gente tem clássicos do início do restaurante que estão até hoje no cardápio. E outras comidas novas que a gente tem vontade de fazer e a gente vai fazendo um cardápio bem enxuto. Hoje a gente tem, vamos lá, umas 20 comidas, umas 7 sobremesas e umas 8 entradas, de 8 a 10 entradas. Então é isso, assim, é um cardápio enxuto e bastante vivo, né? Então a gente vai experimentando, assim, trazendo todos os produtos brasileiros que floresceram também nesse período, né? Bons queijos, bons cafés, né? Azeites, chocolates. Tem tanta coisa boa, né? Não, espumantes maravilhosos, nacionais, enfim, vinhos mesmos que a gente consegue ter, vinhos aqui da América Latina também, né? Que a gente tem chilenos maravilhosos, argentinos, uruguaios, enfim. Então a gente sempre tentou dar uma atenção para essa região, né? Brasil e latinos. Mas vocês foi ao longo do tempo incorporando esses novos produtos de qualidade e tal. Agora, ao mesmo tempo, você tem clássicos do seu restaurante que, se você tirar, acho que te matam, né? Não tem pratos antigos que estão até hoje? Tem. Bom, começando pelo soufflé de goiabada, que eu adoro. que agora ele está numa versão 3.0, porque a gente está trazendo a goiabada lá de Mococa, vizinha da Fazenda Ambiental, de um produtor que faz goiabas orgânicas e faz uma goiabada cascão orgânica sensacional. Então, o soufflé teve um João upgrade. Neto, não? Ele mesmo. Nossa, a goiabada cascão dele. Que bom que você está servindo aqui. Então, eu comprei o lote inteiro dele, porque eu falei, quanto você tem? Eu falei, eu quero tudo, porque a sobremesa, por mais sobremesas boas que a gente faça nesses anos todos, as pessoas chegam no Carlota e pedem os soufflés de goiabada de sobremesa, assim, já vem recomendado por outro, enfim, é uma delícia, mas eu fico com fico com pena, porque as outras sobremesas são tão boas. Que você manteve e se retirar, tá morta, né? Sim, os rolls vietnamitas, os rolls de pato, que são todos do início, né? Continuam. Algumas comidas a gente destacou elas para os PFs, que a gente sempre tem 4 PFs, então coisas, sei lá, o picadinho. A gente não tem ele no cardápio do restaurante, mas ele tá no cardápio de PFs dias de semana no almoço. O camarão crocante, que era uma outra receita do início, a gente mantém ele só às quartas-feiras. Então tem algumas comidas para poder dar espaço para as novas, né? Mas a gente tenta manter alguns clássicos, porque as pessoas vêm atrás. O peixe com banana, que é o peixe com purê de banana, e o molho de coco é um clássico também. Então, essas comidas ficaram no cardápio até hoje. O Carlota, ele é um restaurante de bairro, né? A gente veio para esse bairro quando esse bairro aqui era um bairro um pouco abandonado. A gente só tinha o Jardim de Nápoles aqui, né? E a gente chegou aqui há 30 anos atrás e a gente conquistou a nossa região e depois a gente ganhou também outros clientes de outras regiões da cidade, mas eu acho que é isso, eu acho que a gente precisa ter um pouco de cada, um pouquinho disso da comida do Carlota, que sempre a gente teve, com as coisas novas que a gente vai aprendendo, as técnicas, enfim, os sabores que a gente vai pesquisando pelo mundo, que vai trazendo para dentro do cardápio. Bacana. Olha, essa temporada do Rota do Sabor a gente está dedicando a explorar ingredientes brasileiros que vêm de regiões interessantes e tal. E a nosso pedido, te agradeço desde já, você preparou alguns pratos com alguns desses ingredientes. Então, no próximo bloco,
chega de conversar e vamos comer um pouquinho. Vamos Pode ser? sim, vamos. A gente volta já já. Esse prato que eu fiz para você provar, a gente faz no restaurante, a gente faz uma espécie de uma pasta, como se fosse um curry brasileiro, que é um molho meio amoquecado, à base de coco, com essa pasta que leva camarão seco, que leva bastante cúrcuma, que a cúrcuma é muito usada para trazer cor e também tem muitas propriedades, né? A cúrcuma ela é muito especial como propriedade medicinal. Olha, vocês não sabem como é bonito o prato, vocês vão saber que vocês vão olhar, né? Mas como tá linda a apresentação. E que peixe é esse, Carla? Olha, nós usamos sempre ou o cherne, ou o robalo, ou a pescada amarela. Por isso que a gente chama ele de peixe do dia. Essa receita, quando a gente faz, a gente usa um desses 3 peixes. Hoje o nosso peixe do dia é o cherne, que eu gosto muito. É um peixe que lembra muito a garopa, né? E é difícil de conseguir, mas a gente tem uma fornecedora aqui na Feira do Pacaembu, que a gente gosta de privilegiar os nossos feirantes aqui do Pacaembu. Então tem alguns que nos fornecem, e a Regina Itinoshi é uma japonesa que sempre que ela tem cherne, ela nos fornece. Então são uns peixões, né, de 11 quilos. A última vez ela me mandou uma foto do cherne que era uma pintura. Ela falou, tenho 3 desses, dava 33 quilos de peixe. Aí a gente pegou e usou e usa, né? Então a gente vai trocando. Às vezes é o cherne, às vezes é o robalo, às vezes é a pescada amarela. O que tiver melhor no dia. O que tiver melhor no dia, exato. Isso hoje está mais possível do que 28 anos atrás, quando você abriu aqui, imagino, né? Sim, hoje os Você conhece hoje os seus fornecedores muito mais do que antes? Conheço praticamente todos. E eu acho que a comida acaba ficando melhor, porque ele também já conhece o que você gosta de usar. Então, por exemplo, ela me ligou essa semana que ela tinha um camarão carabineiro. Então você faz um prato especial. Se o fornecedor te acena com uma possibilidade de um ingrediente, você abre essa janela e faz um especial do fim de semana, por exemplo. E às vezes a gente resgata umas histórias de receitas desses fornecedores também bem interessantes, né? Que tipo de produtos você, no passado, tinha que comprar da indústria e tal, e que hoje você consegue ir direto no produtor? Olha, eu acho que hoje o café, o queijo e o chocolate são 3 produtos que a gente consegue, sobretudo o queijo. Hoje a gente tem queijos maravilhosos. Quando tinha só o Serra da Canastra, né, que é maravilhoso, mas antes só tinha Serra da Canastra, era a grande iguaria dentro dos queijos. E era contrabandeado em São Paulo, era proibido vender aqui, tinha que trazer escondido. Era proibido, né? Então, assim, só que isso, o mercado mudou bastante, né? Eu acho que tem chefes que fizeram movimentos, que fizeram com que esses queijos tivessem os seus CIFs e que se pudesse fazer queijos e trazer de estado para estado, enfim. E a indústria eu sou super a favor também, mas eu acho que num restaurantezinho pequeno de bairro, você pode fazer isso, né? Cara, esse peixe é a sua cara, sabia? Você achou? É, a cara do Carlota, porque ele é o molho, né, especialmente, tem uma pegada baiana, tem uma coisa tailandesa, asiática, né? Que são meio primas essas culinárias, né? Pois é, então é uma coisa que você não sabe exatamente, não dá para definir, falar isso aqui é cozinha baiana, cozinha asiática, cozinha... Não interessa, né? É uma cozinha boa e é um molho muito estimulante, né? Inclusive dá vontade de beber, porque ele aguça as papilas, assim, gustativas, dá vontade de beber, dá vontade de comer, de beber, de comer, de beber. Então, a ideia é um pouco essa. O perfeito casamento, gastronomia é isso, né?
E a gente tenta também hoje, por exemplo, usar mais, por exemplo, o peixe com o pupunha e não fazer um peixe com um carboidrato. Então a gente tem tentado também fazer esse movimento de fazer com que as pessoas provem também outras coisas. Tudo bem, tem sempre um arroz na cozinha, né? Um arroz jasmim ou um arroz branco, agulha. Para quem quiser comer com arroz também, ou com uma farofa, por exemplo, a gente faz uma farofa muito gostosa de coco. Que é ia ficar uma delícia aqui. Isso, é mandioca com coco e umas raspas de limão, é muito deliciosa essa farofa, então a gente serve também com ela. Mas é que eu quis dar o foco pro curcuma e o prato era o molho, né, na verdade. Então eu quis mostrar essa preparação. Acertou na mosca. Boa. E já que a gente está falando do açafrão da terra, de cúrcuma, vamos dar uma olhadinha o que o nosso colega Renato Bueno tem a nos dizer sobre o açafrão da terra, que ele foi conhecer lá em Goiás, onde estão os maiores produtores dessa iguaria aqui no Brasil. Olá, eu sou Magna, produtora de açafrão da cidade de Formoso, Goiás. Nosso açafrão é o único que tem indicação geográfica do Brasil. Ele é puro, é um açafrão processado com qualidade, com normas rígidas de qualidade, de procedência também. Mel, mel e mel. A gente fez uma panacota clássica com esse biscoitinho em forma de colmeia, que também leva mel, e quincãs. Então ele tem esses 3 elementos, né? E tem um pouquinho de um saguzinho no fundo do prato também, que eu gosto muito, que o sagu eu trago da minha infância. O sagu gaúcho, né? Gaúcho, você é gaúcha. E eu gosto muito de usar sagu em muitos momentos, porque a gente cresceu comendo sagu no vinho. Mas hoje a gente tempera o sagu com outras coisas. No caso, a gente fez com um pouquinho de mel e acho que você vai gostar. E aqui é o mel, é o mel pra gente te dar um chorinho, extra. São aqueles meles de abelhas nativas, que a MB tem uma coleção deles, que são fantásticos, né? Esse aqui é maravilhoso, é uma fruta, né? Um gosto de fruta, cítrico. Super frutado. E mel de qualidade está sendo feito pelo Brasil inteiro. Esse mel das abelhas nativas se encontra praticamente em todo o território brasileiro. Então vamos agora conhecer um desses produtores regionais de mel de qualidade, que foi visitado pelo nosso colega Renato Bueno no programa Origens do Sabor. Meu nome é Gilberto, sou de Aquidauana, Mato Grosso do Sul. Sou produtor do mel do Pantanal, o mel com IG, identidade de origem. E venho convidar vocês para vir provar, sentir o sabor diferenciado do mel do Pantanal. Onde é multifloradas, não tem como a gente falar flor disso, flor daquilo. Aqui não tem como, é um mel totalmente diferenciado, com sabor único, sabor peculiar da nossa região. O nosso estilo, que você pode ver com as caixas de abelhas tem um pouco atrás, você pode também vir fazer um tour dentro da nossa região, conhecer o mel desde o início de produção, a colheita e até chegar na sua mesa. Posso destruir aqui? Claro, pode destruir. Vou acabar aqui com a sua colmeia, sua panacota de leite de verdade. Leite de verdade. Então a ideia de ter a tuíra é para ter uma textura, a fruta também para trazer uma outra textura e a tapioca também para a gente não ter só a textura da panacota, ficar um pouco mais rica em termos de textura, né? Isso mais uma vez também é a cara do Carlota, ou da Carlota, né? A Nina Horta que falava, é a Carla ou é a Carlota? Quem é uma e quem é a outra? Ela escreveu uma vez falando isso, né? Que ela falava que ela nunca sabia se era a Carla ou se era a Carlota. Quem é uma é quem é a outra. Uma inventa, a outra faz, a outra viaja. Então ela brincava sempre com isso, né? Nossas amigas, Nina e Mari. Mari, né? Que falta elas fazem, né? Isso. Bom,
Então você fica firme aí, hein? Continua, porque não dá para ir todo mundo embora. Então você não ouse parar de produzir o que você tem produzido. Saúde, tá bom? seja bem-vindo. Obrigado, querida. E viva os ingredientes brasileiros, a todos esses produtores maravilhosos que nos fornecem coisas incríveis, né? Aos nossos ingredientes, aos nossos produtores. E aos nossos chefes. E aos nossos chefes que os apoiam, aos consumidores que os apoiam, às instituições que os apoiam, porque, como estava escrito ali em algum lugar, não tem planeta B, né? Não tem plano B. Não tem. O plano A é esse. Não tem planeta B. Então, ou a gente salva o que a gente tem, e tem muita gente boa fazendo coisa boa, né? Sim, muitas coisas para pesquisar, um Brasil gigante, vários biomas para serem explorados, né? E é um orgulho de estar aqui nesse tempo, vendo, assistindo tudo isso florescer, né? Esses 30 anos, assim, a gente que se conhece há tanto tempo e também viu esse mercado e essa profissão. E a gente viu nos últimos anos o risco que isso corre, né? Como isso pode ser destruído pelo mau gênio humano, né? Exato. Então a gente valoriza mais ainda aqueles que estão trabalhando a favor do planeta, do ser humano, da humanidade e dos produtos brasileiros, da nossa gastronomia, né? Então, e você é um deles. Obrigada pela visita. Bom, a gente vai ficar por aqui com esse episódio da Rota do Sabor, viajando pelo Brasil, explorando os nossos ingredientes, explorando o trabalho dos nossos produtores, explorando no bom sentido, sentido de conhecimento. E semana que vem a gente volta com mais ingredientes e mais um chefe de ponta aqui do Brasil. Até lá! Rota do Sabor. Patrocínio Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.